Nestes tempos mais recentes, as bolsas, tanto no Brasil como no mundo, tiveram aí um período de instabilidade. Quem vai falar sobre o assunto é o economista e doutor em economia Otílio Rodrigues. Ele interage conosco direto de Campinas, em São Paulo. A economia, ela está globalizada a ponto de ser uma ameaça real? Nós vivemos hoje num mundo marcado pela chamada globalização, que nada mais é do que a integração econômica dos países. Isso foi permitido pelo desenvolvimento da tecnologia. Os mercados financeiros hoje, eles se movimentam, numa velocidade, numa facilidade. Isso é um elemento que cria uma grande instabilidade. Até porque as bolsas do mundo inteiro, elas operam, a partir de computadores e de programas, que podem gravar determinados parâmetros e que, a partir de um determinado ponto, esses programas eles podem executar ordens de compra e de venda de ativos. Isso em bolsas do mundo inteiro. Então, o mercado financeiro internacional, ele opera 24 horas, apesar que aqui o horário do mercado financeiro no Brasil, por exemplo, vai das 10 até as 17 horas, 18 horas, dependendo do horário de verão nos Estados Unidos. Mas, apesar disso, nos outros lugares do mundo, por conta das diferenças de fuso horário, as bolsas estão abertas. Quando é dia aqui, é noite lá no Oriente, nas bolsas japonesa, coreana, do Extremo Oriente. E o inverso acontece também. Isso tudo cria um ambiente de instabilidade. As decisões que são tomadas pelos agentes financeiros nem sempre são fundamentadas nas condições clássicas que existiam anteriormente, antes dessa tal de globalização, que eram os fundamentos macroeconômicos, a situação do emprego, a situação da renda, da inflação, dos juros. Hoje existem muito mais variáveis que são consideradas por esses agentes na sua tomada de decisões. E isso cria uma grande instabilidade. Foi o que aconteceu essa semana, na segunda-feira, por conta de dados que foram divulgados sobre o emprego da economia norte-americana. A gente sempre tem falado aqui que os Estados Unidos, ele ainda por ser a maior economia do mundo, eles exercem uma influência muito grande nos mercados. Existe sempre o temor, de uma recessão nos Estados Unidos, e que isto impactaria no mundo inteiro. E aí, na segunda-feira, por exemplo, a Bolsa de Tóquio chegou a cair 12% em um dia, que foi a maior queda desde a famosa Segunda-feira Negra, Black Monday, de outubro de 1987. A Coreia do Sul caiu 8%, Taiwan caiu 8%, a Europa prosseguiu também nessa tendência de quedas, oscilando em 3, 4, 5% as bolsas do Reino Unido, da França, da Alemanha. O próprio Dow Jones, que é o índice que mede as ações nos Estados Unidos, chegou a cair 3%. O Brasil, por conta do fuso horário, porque logo os agentes viram que existia muito mais especulação do que dados reais, a queda aqui foi pequena. Porém, o Brasil está enfrentando dificuldades, porque diante de um cenário de incerteza internacional, a guerra da Ucrânia e a Rússia, a guerra do Hamas com Israel, que cria instabilidade no Oriente Médio, os países exportadores do petróleo, tudo isso somam-se incertezas e também aí o temor da recessão nos Estados Unidos. Colocado tudo isso, nós estamos numa economia frágil, porque o Brasil tem dificuldades por conta da incompetência do governo em gerir a economia, porque passa sinais contraditórios para o mercado. O Ministério da Fazenda tem um discurso, o presidente tem outro, o presidente Lula tem uma língua intempestiva, fala sem pensar, e aí isso cria ruídos, cria rumores, criam dificuldades, e porque a nossa situação
fiscal é muito frágil. Essa questão da dívida pública brasileira cria uma dificuldade, uma fragilidade, uma vulnerabilidade para enfrentar esse cenário de incerteza que o mundo vive. Então, respondendo concretamente a tua pergunta, eu diria, esta semana foi mais especulação, não foi real, foi mais uma crise artificial. Felizmente, porém, a gente sabe que se as coisas continuarem dessa maneira, nós poderemos ter muitas dificuldades pela frente. Quais seriam as possíveis causas de um retorno dessa instabilidade? Isso, essa é uma boa questão que eu acho que todos nós estamos interessados, né, em encontrar uma resposta. Os indícios, é claro que o futuro, como se sabe, sempre é contingente e ninguém tem bola de cristal para dizer exatamente o que vai ocorrer. Mas se a gente analisa a partir dos indícios, a partir das evidências que estão postas aí, né, porque também existem assim, o nada é por acaso, existe o efeito chamado inercial, né, que é o efeito do movimento das variáveis macroeconômicas, como juros, inflação, política monetária, esses grandes variáveis que impactam no resultado. A inflação do atacado, que é um índice que é medido, né, que não impacta ainda nos preços do varejo, lá do supermercado, mas ele é um chamado indicador preditivo. Ele é o chamado também, tecnicamente, de um indicador antecedente. A inflação no atacado, ela é medida, ela é monitorada e o que acontece com esse índice vai refletir futuramente lá nos preços do varejo, né? Porque são os grandes fornecedores que eles estão comprando seus insumos industriais e de toda ordem, que depois isso aí vai impactar no preço que será cobrado dos produtos do varejo. E a inflação do atacado do mês de julho disparou, chegou a 5,6%. Sabe o que significa isso? Daqui a pouco, até o final do ano, essa inflação vai chegar aos preços dos produtos e serviços do varejo. E por que acontece essa inflação? Uma das causas é a questão do dólar. É interessante a gente saber que o seguinte, o dólar está se valorizando em relação ao real. O nosso real é a pior das 23 moedas dos países desenvolvidos. Nós já perdemos mais de 18%. O real foi desvalorizado em relação ao dólar, tomando como base este ano, né? Se a gente pega o período do início do ano até agora, o real já sofreu uma desvalorização de 18%. E qual é a consequência prática, concreta disso? Ora, se o dólar está se valorizando, os preços das importações ficam mais caros. Como nós dependemos e muito ainda das importações, muitos insumos que são importados para produzir aqui no Brasil, matérias-primas e mesmo produtos acabados, se as importações se tornando mais caras, isto terá um efeito concreto nos preços. Então, o que vem pela frente, respondendo aí a tua questão, vai vir mais inflação. E ainda tem também muita especulação, porque até o final do ano deve ser indicado mais 2 diretores pelo presidente atual, 2 diretores do Banco Central serão indicados pelo Lula e até a própria presidência do Banco Central, no final do ano, vai ser indicada provavelmente deve ser o diretor atual de política econômica, que é o Galípolo, né? Ele deve ser indicado, confirmado pelo Lula, como presidente do Banco Central. E isso no mercado financeiro cria um certo ruído, uma certa instabilidade, dada a orientação que se vê desse governo, que tem uma tendência muito grande a gastar mais do que o que pode. Começa a especulação e aí cria dificuldades para a redução dos juros. Vai ter uma reunião do Copom dia 17 e 18 de setembro. Existia a expectativa de queda dos juros, porém, com esses sinais de aumento da inflação e com essa instabilidade, essa incerteza, um cenário internacional adverso, vulnerabilidade da política monetária, o país gastando mais do que o que pode, o dólar, o real se desvalorizando, a inflação aumentando, fica muito difícil que o Copom reduza o nível dos juros.
Resumindo tudo isso, o que a gente pode dizer com base em evidências, pode ser que a semana que vem mude completamente, mas com base nas evidências que nós temos hoje, nos indicadores, nos números, a gente pode esperar um cenário de dificuldade aí para este final de ano, até o final do ano. É isso que eu diria.